Olá a todos, como é que estamos? Aqui é o de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 8 de dezembro de 2024. Hoje é domingo, dia nublado em São Paulo, um alerta amarelo aí de chuvas aí em algumas regiões da capital paulista, agora aí por volta de 20 graus Celsius. Bom, tudo indica então que os Estados Unidos e Israel não é brincadeira, hein? Pretendem normalizar a Al-Qaeda na Síria para governar a Síria. Olha a que ponto chegamos, o grau de loucura que estamos vendo, hein? Então vamos lá, temos que focar este assunto. Veja, eu vou começar aqui falando que a Síria é uma encruzilhada, hein? É um ponto de encontro aí entre Europa, Ásia, África, ponto-chave para rotas comerciais, possíveis rotas de energia. Existem projetos importantes lá de gasodutos que envolvem o Catar, a Turquia, o Irã, o Iraque, cada um com, vamos dizer, diferentes interesses, que fazem parte aí de diferentes alianças internacionais. Então a Síria não é um país qualquer, né? É um país que tem uma grande diversidade étnica ou religiosa, né? Talvez seja no momento país perfeito para o imperialismo, para o ocidente coletivo, aí montar um coquetel, né? Um coquetel aí de venenosas revoluções e mudanças, né, geopolíticas. Veja, ao contrário dos Estados Unidos, que é um país jovem, a Síria tem milhares de anos de história. Ali nós temos a confluência de séculos e séculos, né, e fatores também seculares, né. Um fator importante é que o que está acontecendo lá na Síria, obviamente, afeta o desenvolvimento, naturalmente, da região em si, que é o chamado Oriente Médio, mas o desenvolvimento mundial. A situação na Síria se desenvolveu de acordo com um cenário negativo, né? Fora de controle. O analista geopolítico Daniel Stulin, que muitas vezes eu uso aqui no nosso canal como uma fonte importante de informação, um escritor valioso, né? Veja, ele escreveu sobre isso em 2015, hein? Um livro premiado de 10 anos atrás. Bom, nós estamos agora tal como em 2011, né? Quando começou a Primavera Árabe, a Primavera Colorida, né? A Revolução Colorida, né? Quando umas ONGs lá começaram a melar a política síria, né? Há um êxodo grande já acontecendo, uma fuga em massa, né? Umas 300 mil pessoas se deslocam na Síria nesse momento, né? Por quê? Porque rebeldes, veja bem, não são absolutamente rebeldes, tratam-se de grupos terroristas conhecidos, né? O pior dos piores, hein? Então as pessoas têm medo de massacres que podem ocorrer. Já se vê vídeos de engarrafamentos aí, quilométricos. Bom, as tropas do Assad, elas são simplesmente lamentáveis, né? Será que se pode falar em falta de preparação neste caso? Estas pessoas se acomodaram? Não entenderam que não poderiam baixar a guarda? Estão surgindo militantes, né? Quer dizer, surgiram militantes que estão incubados, células incubadas que ameaçaram fortemente a logística dos sírios. Aliás, eu escrevi ali no Facebook algo que eu gostaria de ler para vocês aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Veja, é uma coisa impressionante como que foi rápida a queda da Síria, né? Surpreendeu a todos aí os analistas, né, de geopolítica da internet. Alguns apostaram que a Síria não cairia, né, outros são mais cautelosos, né? Bem, pode-se afirmar sem erro, agora fazendo uma análise minha mesmo, que a Síria caiu tão rapidamente porque rolou uma bela grana nas mãos de generais sírios, hein? Cansados aí de 13 anos de vacas magras, hein? O Erdogan, lá da Turquia, também deve ter recebido um fartíssimo soldo, né? Veja, essa é a grande vantagem de você poder imprimir dólares à vontade, né? E também do dólar ser a moeda do mundo, né? A mais querida e desejada do mundo. O final do governo do senil Biden, né, o BD, aproxima o mundo do caos, né?
numa velocidade espantosa, né? Então eu vejo assim a responsabilidade aí tanto dos Estados Unidos como de Israel. Então foi um golpe baixo, mas foi um golpe de mestre, né? Então as tropas do Assad são realmente lamentáveis, mas enfim, provavelmente houve uma debandada geral, né? Bom, começou com esse cerco a Alepo, né? Da parte aí dos grupos de insurgentes que foram criados e pagos pela Turquia, né? Aí nós vimos ali grandes colunas de veículos blindados, veículos do exército sírio, entraram em Homs, escoltados por helicópteros russos. Parece que os russos, inclusive, abateram muitos combatentes aí do HTS, aí, que é a nova Al-Qaeda, né? Na verdade, ele veio da Al-Qaeda desde 2011, parece. Ele veio de dentro da Al-Qaeda, o HTS. Portanto, o HTS é a velha Al-Qaeda, é a nova Al-Qaeda, vamos dizer assim. Mas é a velha, né? Bom, e aí dentro da cidade, aí células adormecidas, como se diz aí, de grupos terroristas foram ativadas. Mas, na verdade, veio também lá da Turquia, né? E atacaram aí postos do exército sírio nos arredores da cidade. As forças aeroespaciais russas realizam então um ataque a uma ponte que fica entre Jan e Homs para impedir o avanço aí dos sicários, dos matadores, né? Como resultado, a ponte foi destruída, separando a parte sul de Jan da parte norte de Homs. Aí os terroristas da Al-Qaeda, né, que agora se chama HTS, mas é a mesma doença, hein? Emitiram uma declaração dizendo que haviam assumido o controle de novas áreas a sudeste da cidade de Homs. Após confrontos com o exército de Assad, quer dizer, com o parco exército do Assad, o que sobrou do exército do Assad, o canal de TV lá, Al Mayadin, afirmou que as tropas do governo sírio capturaram vários terroristas, recuperaram um quartel, um general das forças especiais e o aeroporto militar de Jan. As tropas sírias desembarcaram nos subúrbios de Ham. Israel bombardeou na província de Homs, que está sob controle por enquanto de Assad. Os curdos, como dissemos ontem, se juntaram na província de Deir Zor, supostamente com o apoio de aeronaves dos Estados Unidos, né? As forças do Irã estão atacando também. Vocês viram o grau de complexidade disso daí? Parece que os Estados Unidos bombardearam lá na fronteira com o Iraque, que supostamente seria agora um aliado dos Estados Unidos, né? Para ajudar os curdos e dominaram a estrada que liga Bagdá a Damasco. Os terroristas então atacam a costa da Síria com drones, com milhares de drones. Isso é outra coisa que se viu, né? Os drones foram desviados pelos russos perto de Mazai, na montanha Taki. Drones também abordaram uma base aérea russa. Os grupos terroristas usam drones com dispositivos de visão noturna. Veja só a tecnologia, hein? Há 2 anos, ucronazis, nazistas ucranianos, estavam preparando sicários para atacar na Síria. E agora atacaram, né? O uso de drones faz parte desse treinamento. Foi relatado que as tropas do governo Assad não estão preparadas para lutar contra drones e contra a guerra eletrônica. Bom, esse texto que eu acabei de relatar para vocês, eu preparei ontem. Serve então como um preâmbulo ao assunto, né, que já é o terceiro vídeo aí sobre esse tema, né? Bom, vamos aprofundar então agora na primeira parte propriamente dita do nosso vídeo, né? Veja, tudo indica agora que as forças rebeldes do HTS, e HTS é o nome atual do jihadismo, né, que veio da Al-Qaeda, aquela que derrubou as Torres Gêmeas lá no 11 de setembro de 2001. Né? O nome atual do jihadismo, então, o Al-Qaeda, o ISIS, o Daesh, Boko Haram e coisas do tipo, né? Entraram na capital Damasco. O Assad, né, o Bashar al-Assad, teria fugido e ninguém sabe onde está o Assad. Pelo menos essa informação que chegou, né? Bom, há vários relatos, então, de que os insurgentes, aí, as forças rebeldes, os grupos treinados na Turquia, né, o herdeiro da Al-Qaeda, a Al-Qaeda mesmo, já teria chegado, então, ao centro da cidade de Damasco. Bom, se de fato é assim, acabou o governo do Assad, né? Bom, ontem eu trouxe para o canal uma parte da análise do Leonardo Russo aqui. Bom, ele subestimou ou superestimou as chances do Assad, né? Talvez eu quero crer que ele superestimou aí a capacidade de resistência do Assad, porque o Leonardo é cristão, né? Ele torcia para o Assad conseguir, né? Na verdade, ninguém poderia prever que a queda da Síria seria tão rápida, né? Bom,
Então nem é bom dizer o que pode acontecer com os cristãos numa Síria governada por jihadistas, né? Bom, que na fila do pão aí a Al-Qaeda e o HTS, veja, são os piores dos piores, dentre os piores de todos, né? Bom, daí um outro canal assim que eu gosto bastante, que é o canal do De Leon Peta. Veja, é um canal especificamente de geopolítica com uma visão muito isenta, que eu gosto muito deste canal, né? Veja, ele só produz um vídeo por semana. Veja, ele tem um poder de síntese excelente, né? E realmente a função dele é fazer análise geopolítica, né? O De Leon, ele diz que tecnicamente Assad poderia ter um governo no exílio, né? Mas que seria algo muito improvável, muito especulativo, né? Bom, então veja, continuando. Ontem nós pensamos que Damasco poderia resistir, né? Só que a capacidade de combate das forças sírias é zero, ou próxima de zero. Então os comandantes mudaram de lado, ou se entregaram, ou mais provavelmente foram pagos para ir embora, né? É difícil ajudar um país tão despreparado assim, não tem como você ajudar, né? Um país que sofreu uma revolução lá colorida, lá em 2011, criada pelos Estados Unidos, pelas ONGs, que foi bombardeado pelos Estados Unidos, então, e que foi salvo pela Rússia também. Então, né, e manteve aí um governo Assad durante 13 longos anos, é um governo muito difícil, com muitos problemas econômicos, com muitas divisões internas, né, com muitos grupos, com muita oposição, mas baixou a guarda, né? Baixou a guarda e achando que tudo ficaria tranquilo, será? Bom, se já tomaram então o palácio presidencial lá do Assad, então o governo sírio colapsou, né? É impressionante uma queda tão rápida, tão fulminante, né? Parece que algo assim só se viu na geopolítica moderna, contemporânea, com o governo afegão, né? Quando o Talibã tomou Cabul, né, capital do Afeganistão, em apenas 3 semanas, né? Agora, olha só que coisa interessante e importante. Saiu num jornal inglês há mais de um mês. Saiu na Al Jazeera. Sabia-se que o HTS, a Al-Qaeda, se preparava para invadir Damasco. Olha que coisa. Parece que ninguém ligou, né? Certamente a inteligência russa parece que não ligou, né? Sim, os russos são inteligentes. Outra coisa é a inteligência, né? No sentido da espionagem. Veja, os russos eles ainda estão se recuperando em termos de inteligência. Eles não têm mais a KGB, né? Veja, a KGB era algo realmente formidável na época da União Soviética. Mas veja, ela foi dividida em FSB e SVR, né? Será que se dependesse dos russos, a KGB seria dividida? Essa é uma pergunta, né? Então, sim, os russos têm muita capacidade de contra-inteligência, mas hoje eu digo, né? Mas de inteligência mesmo, não tem, né? Então, mas como assim inteligência? Eles não são inteligentes? Veja, inteligência aqui no sentido da espionagem, né? No sentido do serviço de inteligência a serviço do governo. Inteligência é coleta de informação, né? Contra-inteligência é a capacidade de você reagir à inteligência do outro país, que tem interesses no teu país. Veja, a inteligência usa fontes humanas, usa imagens via satélite, usa inteligência por sinais, usa inteligência eletrônica e por aí vai, né? Veja, é claro que os russos não são mais os mesmos nisso daí, né? Eles deixam muito a desejar, eu diria, né? A FSB não é a mesma coisa que a KGB, ainda que ela tenha vindo da KGB, né? Vou fazer esse comentário aí, né? Veja, o alcance da própria estrutura do Estado soviético era muito maior do que a estrutura de alcance da Rússia atual. Então a FSB não é o KGB, né? Ou a KGB, né? O correto seria o KGB. Né? Isso significa que houve uma falha da inteligência russa. Ou então eles largaram mesmo mão aí da Síria por causa da Ucrânia, onde estão muito mais ocupados, né? Agora, parece que os russos lá ali abateram milhares de insurgentes aí do HTS, né? Antes de não poderem fazer mais nada, né? Porque você não pode fazer mais nada por um país que também não tem a sua própria estrutura de manutenção do seu governo, do seu poder. Não há mais o que você possa fazer. Agora veja o absurdo, hein? Um jornal aí de uma ONG que é ligada aos jihadistas aí do HTS, baseada em Londres, essa ONG, veja bem quem que está por trás, né? Tinha anunciado que o HTS preparava uma ofensiva. Veja, o artigo é de 4 de setembro
Veja, outubro de 90, é de 3 meses atrás, né? A Al Jazeera, que é o melhor da mídia árabe, e que é um jornalismo assim de ponta, né, confiável inclusive, avisou que a oposição preparava a tomada de Alepo. Isso no mês de outubro, no dia 13 de outubro de 2024. Então não foi por falta de aviso, né? Então o setor de inteligência da Rússia falhou. O setor de inteligência do Irã falhou, né? A Rússia, a gente pode dizer, bom, ela está ocupada com a Ucrânia, né? Porque ela tem uma frente muito grande, muito ampla dentro da Ucrânia. Ela tem uma frente no Sarel, lá que eu fiz alguns vídeos sobre o Sarel aqui no canal, hein? E tem aquela frente lá na Síria, né? Bom, e o Irã, o que, que o Irã faz? O Irã fica se desentendendo com Israel, né? Então, bom, é muito suspeito, né? Quando sempre acontece que quando Israel está em perigo, os jihadistas, inimigos de Israel e do Ocidente, aparecem e atacam os inimigos de Israel e do Ocidente, né? E declaram ódio ao Ocidente, a Israel. É uma coincidência isso aí, né? Vocês não acham? Acontece pela milésima vez do mesmo jeito e é uma coincidência. Assim não dá, né? Outro ponto que me parece muito importante, como eu disse, o HTS é um novo nome da Al-Qaeda. Da Al-Qaeda, veja, que é responsável oficialmente pela queda das Torres Gêmeas, da World Trade Center em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, onde morreram milhares de norte-americanos, naqueles 2 prédios minados, né? E o seguro daquele prédio lá tinha sido adquirido naquela semana por um Jazar, naquela mesma semana, lá de Israel, né? Bom, daí apareceu uma entrevista, se eu não me engano, na CNN da Inglaterra. Veja só, entrevistaram um líder do HTS. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. É como se o Marcola, assim, ou alguém que o valha, vá lá na Rede Globo, né, dar uma entrevista para o William Bonner aqui no Brasil, né? Dar voz para o líder do PCC, né, que é outra coisa, né? Não estou comparando ele com a Al-Qaeda, né? Eu acho que são coisas de grau e gênero diferente, mas veja, a Al-Qaeda é mais que o PCC, né? Vocês fazem ideia do que é a Al-Qaeda, né? Simplesmente tomaram um país inteiro, a Síria, né? Um país que tem milhões de habitantes. Daí o líder diz que recebeu apoio de Israel. Vocês estão entendendo? Falou na entrevista à CNN. E ele insinuou que por trás do World Trade Center, quem que estava por trás? Bom, eu deixo para vocês adivinharem, né? Quem é que estava por trás? Deixa eu ver aqui no Google, aqui, no Pai dos Burros, qual é a população da Síria, né? Veja. Ele está dizendo que tem 23 milhões de habitantes, hein? Então você vê que é um país razoavelmente populoso, né? Metade dos habitantes ficam na região mediterrânea e a outra cidade perto do rio Eufrates, a capital Damasco, tem 2 milhões e 400 mil habitantes. A segunda maior cidade é Alepo, com mais de 2 milhões de habitantes. Faz fronteira com o Líbano, o Mar Mediterrâneo, a Turquia, o Iraque, a Jordânia e Israel. Por aí você já tem uma ideia de quem é que está em volta, né? Bom, continuando, veja, há várias provas de que os jihadistas foram treinados dentro da Turquia, né, pelo governo do Erdogan, né? É um absurdo que estejam querendo normalizar politicamente, né, oficialmente, alguma coisa como a Al-Qaeda, né, como se fosse um partido legítimo, um governo, veja. A mídia já está passando pano, hein? Está entrevistando, né? Bom, afinal, se o Talibã pode, eles vão dizer, por que a Al-Qaeda não pode, né? Bom, mas não tem nada, uma coisa a ver com a outra, né? Agora alguém vai comparar aí um governo do Assad, que é um cara inteligente, civilizado, culto, respeitável por um jihadista que explodiu o World Trade Center com apoio do Mossad e da própria CIA? Sim, sempre pressuponha um dedo da CIA nas coisas desse mundo, hein? A CIA é hoje, de longe, o maior e melhor serviço de inteligência do mundo e mete o bedelho em tudo que não presta, né? E frequentemente empurra um país para o caos. Não subestime a CIA, né? Estamos indo para um mundo aí onde as Farc serão um partido legítimo, se é que já não é. Eu não sei ao certo, não sei que fim levou as Farc, deve ter virado um partido, né? O PCC no Brasil será um partido político, disputando eleições, imagine, né? E por aí vai, né?
Vocês já estão percebendo para onde vai este nosso mundo, né? Bom, eu só rezo para que os Estados Unidos não aprontem aqui com a América Latina, hein? Por causa dos BRICS, sei lá, assinamos acordo com o Mercosul. Bom, eu só rezo, né? Porque tenho certeza que se os Estados Unidos quiser ferrar com a América Latina, por exemplo, por causa dos BRICS, isso aqui vai ser inundado de drogas e de armas. Isso aqui vai ser diferente, aqui vai ser outro método, né? Sempre pressupõe o dedo da CIA quando se trata de ferrar um país ou um povo. Foi por isso que eu defendi o Lula ontem. Porque o Lula sabe que você não pode confrontar os Estados Unidos, né? Os corajosos aí da rede social, né, do YouTube, que metem bronca, xingam, né? Xingam os seus seguidores medrosos, né, os seus chapéus de alumínio. Bom, isso aí é muito comum, né? Bom, veja, os corajosos do YouTube, veja, eles nunca estão lá no poder, né? Você já percebeu? Não, eles são corajosos lá no canal dele, né? Que ele mete bronca, né? Vocês já viram como o Jairzinho batia na mesa, né? Ele ia fuzilar a esquerda, ia executar o FHC, defendia a tortura, dizia que Covid era uma gripezinha, vocês lembram disso? Bom, vocês viram que depois ele virou uma garotinha, uma mocinha? Foi pedir ajuda para o Temer, pediu desculpa para o Moraes. Quando você está no poder, a coisa muda, né? Bom, mas vamos voltar ao assunto, né? Não vamos aqui devagar muito. Veja, essa coisa de usar mercenário, criminoso, sicários. Assista esse filme, Sicário, que trata do tráfico de drogas, se não me engano, no México. Veja, essa coisa de usar milícias, insurgentes. Bom, isso daí é uma das coisas mais antigas da humanidade, né? Usar a escória, né, da humanidade para causar malefícios, né? O que surpreendeu agora é que parece que a Turquia superou o Irã nessa estratégia de armar milícias, que todo mundo sabe que o Irã tem ali um grupo poderoso de insurgentes no sul do Líbano, que é o Hezbollah, né? Bom, veja, o grau de guerra, mas agora foi superado pela Turquia, né? O grau de guerra eletrônica usado na Síria é excepcional, né? Só os Estados Unidos e Israel conseguem bloquear o sinal dos russos e dos iranianos com esse grau de eficácia. E daí lançam milhares de drones, né? Sem qualquer reconhecimento prévio. Você não tem nenhum drone de reconhecimento, já vai tudo de uma vez. Como se já tivessem mapeado todas as posições das forças de Assad, né? Talvez com a ajuda dos próprios generais do Assad, né? Que eu disse que estão vendidos, ou uma parte desses generais se venderam, né? Então foi uma tremenda de uma debandada aí, né? A fuga das galinhas 3, né? Bom, os iranianos não têm essa tecnologia eletrônica de varredura e de jameamento. Os turcos também não têm essa tecnologia. Bom, aí então vocês tirem as suas conclusões, né? A capacidade eletrônica aí pode obstruir a comunicação de unidades sírias. Você vai ficar sem comunicação nenhuma se tirar o sinal, né? Imagine eu ou você não, eu, vai, no viaduto do chá, pelado, sem celular, às 3 horas da manhã. Percebe o drama? Você sem internet lá, sem poder chamar ninguém, você vai ter que sair correndo, né? Bom, tanto a debandada, a fuga das galinhas, né? Tantas unidades, tantos equipamentos da Rússia, do Irã, da Síria, e daí os jihadistas pintam e bordam, os drones pintam e bordam. Ora, o turco ele pode treinar e armar os caras durante meses lá na Turquia, né? Mas sem, na hora do vamos ver lá na cidade de Alepo, lá na cidade de Damasco, sem o jameamento eletrônico, né? E os drones, os jihadistas não teriam nenhuma chance, né? Bom, lá naquela época que o Assad venceu os russos, eles agiram com muito rigor, com muita eficiência. Tudo bem, e o Assad ficou firme, mas desde então ele cometeu vários erros. Primeiro, ele anistiou jihadistas, hein? Afastou bons generais, demorou muito para reestruturar suas forças armadas. Veja, os generais estão ganhando mal, vivendo aí na Rua da Amargura há anos. Um dos motivos que o governo sírio caiu tão rápido deve-se ao salário micho que ele paga aos seus soldados, né? E a Síria ficou muito dependente aí de comandantes locais, que têm uma certa autonomia, né? Só que na hora do perigo, né? Imagine você estar lá na frente de batalha, lá na batalha urbana, hein? Aí é guerra urbana. E você está cego, sem comunicação aí com o governo. Você vai negociar com o inimigo, né? Se você puder, né? Ou então você vai ser rendido. Né? E veja, você vai ser rendido para a Al-Qaeda, meu amigo. Ou mais provavelmente você foi comprado.
e você foge, né? Você já tem sua viagem paga, talvez, né? Moral baixa nunca vence batalha nenhuma, né? Nunca aconteceu de uma tropa com moral baixa, sem comunicação, sem liderança, vencer uma batalha. Você vai perder todas as batalhas. Já diz a arte da guerra, né? Bom, a Rússia e o Irã perdem, né? Perdem muito. Vamos ver como é que vai ficar, né? O Irã perde um acesso ao Hezbollah, boa parte dele está no Líbano. A Rússia perde seu prestígio, não consegue cuidar dos seus. Pior, suas bases na região, marinha e aérea, estão em perigo, né? Bom, se o Assad realmente caiu, veja, ainda não se tem certeza disso, né? O povo sírio vai sofrer muito, tem sofrido muito esse povo, né? É uma desgraça, pessoal. Essa gente, entre aspas, hein, jihadista, bom, não vou falar o que eles fazem com a população civil, sobretudo com os cristãos. Eu, assim, vi lá agora há pouco cenas da Síria, a população civil na rua festejando. Pessoal, o mundo não vai bem, hein? Revolução colorida, nunca Revolução colorida deu certo, em lugar nenhum. Olha a desgraça que aconteceu na Ucrânia, pessoal. Olha a desgraça que aconteceu no Iraque do Saddam Hussein. Olha a desgraça sem tamanho que aconteceu na Líbia. Vocês conhecem aquela história de se preparar e causar a pior desgraça, né? E depois vir com a solução? Vocês já ouviram falar disso daí? Eu crio o problema, né? O problema vira um monstro e daí eu trago a solução para lidar com o monstro. Será que essa solução não será um outro problema? Nós vamos aguardar, né? Bom, algumas pessoas aí, já terminando aqui nossa análise, né? Acha que os Estados Unidos, Israel venceram, fizeram aí um golpe baixo, sem dúvida, não, mas foi um golpe de mestre, né? Sabe, de uma tacada eles isolaram a Rússia e o Irã na região, né? E ao mesmo tempo promoveram os interesses aí, os interesses assim do Império Otomano aí do Erdogan, né? Algumas pessoas acham que os Estados Unidos têm interesses de petróleo na região. Veja, não é bem assim. Os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo. A produção lá dentro dos Estados Unidos é um colosso, até exportam. Veja, eles podem fornecer aí informação, né? Eles podem fornecer capacidade tecnológica, eletrônica. Quem está mais perto ali com a mão na massa é Israel, né? Tem vários outros pontos aí nesse conflito que nós abordamos nos 3 vídeos anteriores, né? Então é bom dar uma revisada aí nos vídeos. Veja, tem os curdos, tem os drusos, tem as milícias iraquianas, tem os interesses do Catar, da Arábia Saudita, do Líbano, tem a ideia de fazer um gasoduto ali. Bom, vamos aguardar. Nesse momento, o imperialismo aí, americano sionista, tem uma pancada federal lá, hein? Vamos ver, né? Um último ponto aí, o Erdogan também mandou bem nessa, né? Traiu todo mundo, né? Bom, ele não traiu talvez a si mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Todo mundo, menos os Estados Unidos e Israel, né? A questão é, se o Erdogan ele acha que ele vai controlar o jihadismo, ele vai dar com os burros na água, né? Ninguém controla isso daí. Estão libertando os monstros e a rebordosa vai vir. Onde é que vai parar isso? Pessoal, então essa foi nossa análise. Acho que está de bom tamanho, né? Veja, lá no blog nem sempre eu consigo ajeitar direitinho os textos, tá? Porque muitos textos são traduzidos e eu vou limpando, eu vou arrumando o texto. Eu também produzo muito texto junto com os textos das várias fontes, né? Como eu citei, Daniel Sturm, Leonardo Russo, Rafael Machado, o Mersheimer, o canal Judge Napolitano, coisas do Arte da Guerra, do Comandante Farinaz, do Lineker, do Edilson. Veja, nós temos fontes aí de livros, trechos de livros. Então, assim, às vezes não está arrumadinho ali no blog, às vezes nem dá tempo de eu arrumar, fica assim meio misturado o texto, tá? Porque geralmente tem muita coisa ali no blog, né? Mas acho que está de bom tamanho, né? Hoje é domingo, o vídeo já está com 30 minutos, então vamos ver onde é que vai parar essa situação realmente impressionante aí que está acontecendo na Síria. Veja, o mundo está indo para um caminho realmente assustador, vamos dizer assim, né? Você está normalizando a Al-Qaeda como governo sírio, né? Então, eu acho que a situação não fica fácil para os cristãos, né? Não fica fácil para eles, né? Não fica fácil para o Erdogan também, né?
também não fica fácil para a Rússia, também não fica fácil para o Irã, né? Bom, acho que é isso, pessoal. Vocês encontram também muitas coisas interessantes no meu Facebook, né? Eu uso muitas coisas que eu escrevo assim ao longo do dia, esparsamente, que eu uso muito o Facebook como editor de texto, né? Também para ver aí o que o pessoal comenta, né? Pessoal, se você chegou até aqui é porque você gosta do nosso vídeo, hein? Especialmente o de hoje, eu acho que foi o mais interessante aí para lançar luz nessa questão, né? Acho que o Biden realmente ele está levando o mundo ao caos. Ele está realmente querendo causar, né? E agora saiu a notícia de que ele vai enviar 80 mil soldados americanos para a Europa. Quer dizer, se isso aí não é uma doideira total, nada mais é, né? Agora fizeram esse golpe novamente lá na Síria. Dessa vez parece que conseguiram. Parece que o presidente lá, o Bashar al-Assad, já caiu fora de lá para sobreviver, né? E, enfim, ele vai deixar uma bomba na mão do Donald Trump, resolver, né? Se é que vai ser possível ele resolver isso daí, né? Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos ficando por aqui, pessoal. Você chegou até aqui, dá um like aí, faz um comentário, né? Verifique se você está seguindo o canal, traz um seguidor para o canal, né? E tem algumas informações aí também na descrição do vídeo. Quem quiser ajudar o canal, a única forma é através de um Pix aí para o e-mail que está aí, ou o CPF que está aí, né? Então é isso, vamos ficando por aqui. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Obrigado aí pelos comentários de vocês. Podem sugerir aí os temas, se quiser deixar alguma pergunta aí também, vai ser um prazer a gente poder, se a gente conseguir, responder. Então, obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.